Notícia urgente que acaba de chegar referente ao conflito Estados Unidos-Venezuela e que, claro, acaba tendo uma pitada também aí do Lula, que tem ficado contra as ações americanas. Agora há pouco, dezenas de mortes foram confirmadas na fronteira. Segundo as informações que chegam nos últimos dias, os Estados Unidos aumentaram o cerco contra a Venezuela, pediram Nicolás Maduro, o amigo do Lula, para se render. Maduro não quis se render, e agora há pouco, mesmo na data de Natal, a guerra continua. Os efetivos militares americanos foram se aproximando e a pior notícia acabou chegando, com essas dezenas de mortes sendo registradas na fronteira. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Lembrando a você que chega, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha faz toda a diferença pra gente. Se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva, compartilhe sempre o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Obrigado sempre. Então, primeira informação que chega, muito grave a respeito desse conflito. O Trump fez Lula desistir disso, mas o Lula acabou apoiando ainda assim Maduro. O Brasil poderá ser o culpado da Terceira Guerra Mundial entre a Marinha dos Estados Unidos, Irã, Rússia e China. E por que Lula continua calado? Seria o acordo com Trump? Deixe seus comentários. Em meio a uma escalada de tensões no Caribe, os Estados Unidos intensificaram suas operações navais contra navios petroleiros ligados à Venezuela, desencadeando reações internacionais que ecoam preocupações sobre a estabilidade global. Nos últimos dias de dezembro de 2025, forças americanas interceptaram e apreenderam múltiplas embarcações, incluindo uma associada a interesses chineses, enquanto aliados da Venezuela, como o Irã, mobilizam recursos militares para proteger suas rotas de suprimento. Essa dinâmica não apenas ameaça o fluxo de petróleo na região, mas também evoca paralelos históricos com bloqueios que arrastaram nações para conflitos mundiais, levantando alertas sobre o risco de uma terceira guerra mundial caso a situação se prolongue. A crise ganhou contornos mais graves com a mobilização militar da Venezuela em resposta às ações dos Estados Unidos. Relatos indicam que o governo venezuelano posicionou caças de sua força aérea em bases costeiras, incluindo modelos Sukhoi Su-30, para monitorar e potencialmente defender seu espaço aéreo e marítimo. Essa medida, confirmada por fontes de inteligência marítima, visa dissuadir novas interceptações em águas internacionais próximas à costa venezuelana. A Venezuela, que detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, cerca de 303 bilhões de barris, majoritariamente de óleo pesado, depende criticamente das exportações para sustentar sua economia, já asfixiada por sanções impostas desde 2019. O presidente Nicolás Maduro qualificou as apreensões como pirataria naval criminosa, afirmando que o país buscará todas as vias legais e diplomáticas para proteger suas embarcações, enquanto prepara defesas para uma possível guerra popular prolongada. Um dos pivôs dessa tensão é a resposta iraniana. Em reação às interceptações americanas, a Marinha do Irã despachou 2 flotilhas, conhecidas como Força-Tarefa 103 e 104, para escortar navios petroleiros iranianos rumo à Venezuela. Essas unidades, compostas por fragatas e navios de apoio, estão contornando a África do Sul para evitar rotas mais expostas, conforme reportado por mídias iranianas. O objetivo declarado é proteger a navegação iraniana contra o que Teherã chama de pirataria americana. Essa mobilização eleva o risco de confrontos diretos. Se as flotilhas encontrarem forças dos Estados Unidos, a Marinha americana, apesar de sua superioridade tecnológica e numérica, com porta-aviões e destroyers equipados com mísseis avançados, poderia ser forçada a engajar, potencialmente afundando embarcações iranianas em uma escalada que envolveria mísseis antinavio e guerra eletrônica. Analistas alertam que tal incidente poderia ativar alianças regionais, com o Irã controlando o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo global, o que ampliaria o conflito para o Oriente Médio. Paralelamente, os Estados Unidos interceptaram o navio Centuries, uma embarcação de grande porte que transportava petróleo venezuelano para um trader chinês. A operação ocorreu em águas internacionais ao leste de Barbados,
Em 20 de dezembro de 2025, com forças da Guarda Costeira Americana embarcando no navio que operava sob bandeira panamenha falsa. Embora não estivesse na lista inicial de sanções, o Centuries foi classificado como parte da frota fantasma usada para evadir restrições, carregando cerca de 1,9 milhões de barris destinados a refinarias chinesas. Essa apreensão, a segunda em um fim de semana e a terceira em menos de 2 semanas, faz parte de uma estratégia anunciada pelo presidente Donald Trump para um bloqueio total de navios sancionados entrando ou saindo da Venezuela. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou vídeos da operação, destacando a captura como medida contra o contrabando de óleo que financia o regime de Maduro. A China reagiu com veemência, qualificando a interceptação como uma grave violação do direito internacional. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, afirmou em coletiva de imprensa que sanções unilaterais dos Estados Unidos carecem de legitimidade e não contam com o aval do Conselho de Segurança da ONU. Pequim enfatizou o direito soberano da Venezuela de manter relações comerciais com outros países, condenando o que chamou de assédio unilateral pelo governo Trump. Como maior compradora de petróleo venezuelano, representando cerca de 4% de suas importações, com envios médios de 600 mil barris por dia em dezembro, a China vê suas cadeias de suprimento ameaçadas, o que poderia pressionar os preços globais do petróleo para cima se o embargo persistir. E o Lula, né, no meio desse conflito, sempre aí ao lado da China e também, né, gente, ali ao lado do próprio Maduro. E aí o Maduro foi ficando em alerta, né, porque os Estados Unidos, mesmo nesse final de ano, ampliando, né, a quantidade de tropas na região até o momento, né, em que dezenas de pessoas foram mortas na fronteira. Coisas estão pesando na mente de Maduro e ele tem que ficar sempre atento porque o presidente Trump disse que estamos empregando a CIA para operações secretas. Então ele precisa observar todos ao seu redor pensando, será que este general ou aquele general recebeu algum pagamento para me derrubar ou alguma outra promessa? Isso o deixa muito nervoso. Na verdade, dizem que ele tem agentes de inteligência cubanos circulando para tentar encontrar possíveis traidores ou desertores do regime. Tudo bem, você está assistindo ao vivo agora. Eu sou Austin Westphal, do The Wall Street Journal, com esta exclusiva. Os Estados Unidos estão deslocando grandes contingentes de operações especiais, aeronaves, tropas e equipamentos para a região do Caribe nesta semana, dando a Washington opções adicionais para uma possível ação militar na Venezuela. Isso de acordo com autoridades do Zequara e dados de rastreamento de voos de fontes abertas, segundo o jornal. Oficial aposentado de inteligência dos fuzileiros navais, analista de segurança nacional e apresentador do Estihad Podcast, Hal Kemper, está aqui comigo para discutir. Hal, qual é a principal justificativa de segurança nacional por trás do envio de operações especiais, aeronaves e tropas para o Caribe? E como o governo justifica esse deslocamento sob a lei do CNNIA e o direito internacional, dado a ausência de uma declaração formal de guerra? Bem, Austin, nós não temos uma declaração formal de guerra pelo Congresso desde a Segunda Guerra Mundial. Então sempre operamos sob outras regras. A Guerra da Coreia ocorreu sob o comando da ONU, mandato. Basicamente conseguimos que fosse aprovado pelo Conselho de Segurança. Então, é claro, se voltarmos à guerra ao terror, tínhamos a autorização original para o uso da força após o 11 de setembro. E isso continuou sendo modificado até que estávamos fazendo operações na Líbia contra Muammar Gaddafi, ainda alegando algum tipo de conexão tênue com aquele documento de autorização para uso da força. Mas ainda não fizemos nada em solo, ainda não violamos a soberania, embora temos um bloqueio em vigor ao redor da Venezuela, um bloqueio naval marítimo. É apenas para navios-tanques sancionados. Há outros navios que têm permissão para passar por lá. Já interceptamos 2 navios-tanque. Temos um navio-tanque. Estamos em perseguição, tentando pará-lo. Eles ainda não cumpriram a ordem de abortar. E, tecnicamente, um bloqueio é um ato de guerra. Mas até agora, a menos que o Congresso haja, a lei dos poderes de guerra não será, o relógio não começará a contar e o Congresso não tomou nenhuma medida dizendo que a lei dos poderes de guerra está em vigor.
Olha só, então aí você vendo, né, todo o efetivo dos Estados Unidos, né, e o Maduro foi rebatendo, né, botando também ali, ainda que de forma mão bem, né, suas tropas para ficarem tentando brigar, né, com os Estados Unidos. A você que está chegando com a gente, não esqueça de dar o seu like já em dezenas de mortes na fronteira. O governo brasileiro está sendo acusado, Lula numa situação muito delicada, chegou aqui com a gente, perca só alguns segundinhos para dar o seu joinha, basta fechar o xizinho do chat. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, é importante sempre a sua presença e também, né, a sua participação aqui com a gente. Olha só, o efetivo americano, né, mostrando toda, né, a sua força em meio a esse conflito. Então, precisamente este é o Mar do Caribe, onde estamos dizendo esta é a Venezuela e foram feitas apreensões. A primeira que foi feita foi do Skipper. E agora nos deparamos com isso, o Vela 1. Este navio, que é o que está sendo monitorado até o momento, desde ontem, os relatórios de inteligência indicam que pertence à Guarda Revolucionária do Irã. Temos uma armada gigantesca já formada, a maior que já tivemos até hoje e de longe a maior que já tivemos em toda a América do Sul. O governo dos Estados Unidos inicia a caça aos petroleiros que entrem ou saiam do território venezuelano. Neste momento, Donald Trump ordena que um terceiro navio seja interceptado. Segundo informações da mídia daquele país, o navio chamado Vela 1 está em águas do Atlântico. Analisamos tudo isso junto com Libardo Buitrago, como todas as noites aqui no estúdio do Tele 13. Boa noite. Boa noite, Ramon. O confronto entre o presidente Donald Trump e Nicolás Maduro é verbal e dialético. Nicolás Maduro e Trump estão trocando ameaças e, claro, acusações mútuas. Maduro continua no poder e agora Donald Trump tenta sufocá-lo economicamente. E o foco se voltou, nas últimas horas, para o estratégico Caribe Sul, onde a força-tarefa tenta interceptar Trump e fazer um cerco seletivo, um bloqueio seletivo em relação aos navios petroleiros que estão sancionados. Aqui estão, precisamente, este é o Mar do Caribe, onde estamos dizendo esta é a Venezuela e foram feitas apreensões. A primeira que foi feita foi do Skipper. Esse foi levado para o Texas com seus 2 milhões de barris de petróleo bruto. Essa era a carga que ele tinha naquele momento. No sábado, o Century também foi interceptado pela força-tarefa. E acontece que, desde domingo, Ramon está dizendo que os Estados Unidos inicialmente haviam apreendido o Vela 1. E as informações posteriores indicam claramente que este navio, que vinha originalmente do Irã, com destino à Venezuela, e cujo capitão, o comandante do cargueiro, foi suficientemente habilidoso e experiente para conseguir escapar com sucesso do cerco montado pela força-tarefa. E hoje o presidente Donald Trump, o que ele diz é, estamos perseguindo. E a gente se pergunta aqui, Ramon, como é que essa quantidade de navios posicionados aqui, estacionados aqui, não conseguiu deter um navio petroleiro como o Vela 1? Mas o presidente dos Estados Unidos disse hoje, estamos perseguindo-o. Foi justamente sobre isso que ele se referiu, especificamente a respeito deste assunto, nesta casa de petroleiros no mar. Vamos ouvir o que ele disse. Olha só, o próprio Trump, né, vai falar a respeito desse tema, desse assunto, já dezenas de mortes na fronteira, enquanto, claro, você chega e dá o seu like, gratidão. O governo venezuelano luta contra o petroleiro sancionado. O que houve com aquele tanque? Foi o governo dos tio? Você consegue tirar isso? Não, está em movimento e nós o teremos. Estamos lutando contra o petroleiro. Você consegue imaginar? Porque veio do local errado. Ele simplesmente veio da Venezuela e era... Vamos analisar um por um os três que estão na mira dos Estados Unidos, especificamente. O capitão. Esta aeronave foi interceptada em 10 de dezembro e estava viajando da Venezuela para a Ásia. Penso especificamente na Índia, porque é um dos maiores e consideráveis compradores de petróleo da Venezuela. Esta embarcação está de fato sujeita a sanções. Carregava a bandeira da Guiana e, portanto, ele está atolado em petróleo. E hoje, o que o presidente Donald Trump disse foi que vai ficar com o petróleo. Portanto, aqui ele disse, vou usar um chilenismo, topão para dentro. E os 2 milhões de barris para os Estados Unidos. Depois, na madrugada de sábado, houve a interceptação do Century na rota da Venezuela para a China.
e este de fato não estava sancionado. Mas aqui se apresenta uma anomalia. Esses navios têm a facilidade de trocar de bandeira e no final não se sabe qual é o registro formal, a que país e a que bandeira pertencem. Lembrem-se de que muitos países se dedicam a vender bandeiras para os navios. E então dos Estados Unidos dizem, pode ou não pode pertencer à Frota Fantasma, que é a que está sendo perseguida? E agora nos deparamos com isso, o Vela 1. Este navio, que é o que está sendo monitorado até o momento, desde ontem, os relatórios de inteligência indicam que pertence à Guarda Revolucionária do Irã. Ou seja, não estamos falando propriamente de um amigo dos Estados Unidos, ele ia para a Venezuela e estaria sancionado. Por que está demorando? Mais de 36 horas desde o início, a primeira informação que saiu foi de que a força-tarefa designada no Caribe Sul iria interceptá-lo, até hoje. E então as informações que saem são de que o navio passou para o Atlântico, voltou, deu uma volta por aqui e por ali. O fato concreto é que neste momento este navio tecnicamente não está interceptado, não está sob posse dos Estados Unidos. Essa é a realidade agora. Olha só, né? Então muita coisa, Trump falando, e a gente tem informação confirmada agora há pouco de que próximo à fronteira da Venezuela com o Brasil, lá na parte de cima do mapa, né, na região próxima, né, ao Acre, segundo as primeiras informações, né, e também ali, né, aos estados, né, que ficam mais acima do mapa, a gente tem, né, a informação de que houve um conflito, né, um conflito importante nesse momento e que já há a confirmação de mortos, tá? E além dessa confirmação de mortos próximo, né, à fronteira do Brasil, né, com a Venezuela, que é uma fronteira bem extensa, inclusive, né, e o Brasil tem tido muitos problemas referentes, né, ao excesso de migração de pessoas fugindo, né, desse local. A gente tem também informação de que o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, tem informado constantemente, né, sobre supostos corpos que aparecem, né, e chegam nas praias colombianas. Ele alega, né, que essas vítimas que ali aparecem seriam, né, do confronto entre a Venezuela e os Estados Unidos. No entanto, apesar de terem já aparecido muitas pessoas mortas ali nessas praias, o Gustavo Petro até o momento não comprovou, né, não teve provas de que de fato, né, isso é oriundo do conflito entre a Venezuela e também, né, os Estados Unidos. Agora há pouco a situação, né, deixou o Lula sem saída. Veja só o que acabou ocorrendo e que ganha, né, a repercussão de todo o Brasil, né, diante desse momento, com mais uma bomba que chega dessa vez envolvendo o Marco Rubio, o Lula, a Venezuela e até mesmo o Alexandre de Moraes. Veja só. A força dos regimes democráticos também vem sendo colocada à prova. A democracia brasileira sobreviveu ao mais duro atentado sofrido desde o fim da ditadura. Os culpados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23 foram investigados, julgados e condenados conforme o devido processo legal. Pela primeira vez na sua história, o Brasil acertou as contas com o passado. O governo Lula apostou todas as suas fichas em uma negociação direta com Donald Trump para reverter sanções e vistos, mas acabou esbarrando em um obstáculo intransponível. O nome desse obstáculo é Marco Rubio, secretário de Estado americano. Fontes em Washington confirmam que Rubio, conhecido por sua postura ideológica firme, travou qualquer possibilidade de acordo fácil e, ao contrário do que o Planalto esperava, já estaria preparando um novo pacote de medidas duras que pode atingir o coração do governo brasileiro. Meus amigos, já começa esse vídeo com uma pergunta que ninguém em Brasília quer responder. O governo Lula perdeu completamente o controle da situação internacional? Poderia resolver tudo. Só, né? Então a primeira informação que chega, né, que foi dada pela imprensa é de que o Lula teria negociado, né, o fim da Magnitsky do Moraes, né, com o Trump se conseguisse a renúncia de Maduro, o que acabou, né, gente, não ocorrendo. Vamos ouvir. Olha, o presidente, em uma entrevista recente ao SBT, confessou que mandou mensagem para o Trump pedindo para liberar todos os meus ministros das sanções.
Ele usou o termo meus ministros se referindo, claro, aos seus auxiliares diretos, mas a gente sabe que a preocupação dele se estende aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os fiadores do seu governo. Na cabeça do Lula e na cabeça de muita gente em Brasília, bastaria um telefonema, um aceno de boa vontade, talvez a entrega de algum interesse comercial e tudo voltaria ao normal. Eles achavam que o Trump, por ser um homem de negócios, aceitaria qualquer acordo que fosse bom financeiramente. Eles subestimaram o fator ideológico. E o nome desse fator é Marco Rubio. Marco Rubio não é um político qualquer. Ele é filho de imigrantes cubanos que fugiram do regime comunista de Fidel Castro. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o que o socialismo faz com um país, sobre como a liberdade é perdida, sobre como opositores são perseguidos. Para ele, a luta contra a esquerda radical na América Latina não é apenas uma questão de política externa, é uma questão pessoal. É uma questão de vida, quando Lula pede para o Trump aliviar a barra para um governo que apoia Cuba, que apoia a Venezuela, que flerta com o autoritarismo aqui dentro, ele está pedindo algo que o Marco Rubio visceralmente não pode aceitar. E o Rubio, como secretário de Estado, é o homem que tem a caneta na mão para decidir sobre vistos, sobre sanções, sobre a política diplomática dos Estados Unidos. As informações que chegam de Washington são claras. Enquanto o Trump pode até ter uma postura mais pragmática em alguns momentos, o Departamento de Estado, sob o comando de Rubio, está irredutível. Eles olham para o Brasil e veem um governo que está alinhado com os inimigos dos Estados Unidos. Eles veem um governo que persegue a oposição, que censura a internet, que usa o judiciário como arma política. E eles decidiram que não vão facilitar. Os auxiliares do Lula já admitiram para a imprensa que a devolução dos vistos está enrolada. Eles culpam a ala mais ideológica do governo americano. Mas o que eles chamam de ideologia, nós chamamos de princípios. O Marco Rubio está aplicando a lei americana que diz que quem viola direitos humanos e quem atenta contra a democracia não é bem-vindo nos Estados Unidos. Simples assim. E o problema para o Lula é que o Rubio não está sozinho. Ele tem o apoio de uma ala forte do Partido Republicano, de gente como o deputado Carlos Gimenez e a deputada Maria Elvira Salazar, que também são de origem cubana e que conhecem muito bem o modus operandi da esquerda latino-americana. Essa turma não vai deixar o Trump fazer um acordo que salve a pele do Lula e do STF sem cobrar um preço altíssimo em troca. O golpe fatal que o Rubio estaria preparando, segundo as análises de bastidores, vai muito além de negar vistos. Ele estaria desenhando um pacote de medidas que visa isolar politicamente o governo Lula e enfraquecer a sua base de sustentação. Isso pode incluir sanções econômicas mais duras, focadas em setores específicos que apoiam o governo. Pode incluir a inclusão de novos nomes na lista da Lei Magnitsky, atingindo não apenas juízes, mas políticos e empresários ligados ao esquema de poder petista. E tem um ponto que a gente precisa prestar muita atenção, a questão da Venezuela. O Rubio sabe que o Lula é o principal aliado do Maduro na região. Ele sabe que o Brasil tem atuado para proteger a ditadura venezuelana, fingindo que está mediando, mas na verdade ganhando tempo para o ditador. O Rubio quer derrubar o Maduro. E ele sabe que, para isso, precisa neutralizar o apoio do Lula. Então, a pressão sobre o Brasil é também uma forma de pressionar a Venezuela. É um jogo de tabela. Se o Lula continuar protegendo o Maduro, o Brasil vai sofrer as consequências. E a consequência pode ser o isolamento total. Imaginem o Brasil sendo tratado como um pária, como um aliado do eixo do mal, sem acesso a crédito, sem acesso à tecnologia, com suas exportações taxadas. Seria o fim da nossa economia. O medo do Lula é visível. Ele tenta disfarçar, tenta dizer que está tudo bem, que o Trump gosta dele. Mas nos bastidores o clima é de pânico. Eles sabem que não tem como brigar com os Estados Unidos. Eles sabem que dependem da boa vontade de Washington. E sabem que o homem que controla essa boa vontade, o Marco Rubio, não tem a menor simpatia por eles. E o Alexandre de Moraes, como ele fica nessa história? Ele fica na mão do Lula, que por sua vez está na mão do Rubio. É uma cadeia de dependência. Se o Lula não conseguir convencer o Rubio a aliviar, o Moraes continua sancionado. E um ministro sancionado é um ministro fraco, um ministro que perde a respeitabilidade, que vira um problema para o país. A estratégia do Rubio parece ser a de cozinhar o governo Lula em banho-maria. Ele não vai dizer um não definitivo logo de cara. Ele vai deixar a dúvida no ar, vai deixar os vistos em análise, vai deixar a ameaça de sanções pairando. Isso cria instabilidade, isso faz o dólar subir, isso faz os investidores fugirem. É a tática do desgaste. Ele quer que o governo Lula sangre, até que não tenha mais forças para resistir às demandas americanas. E quais são essas demandas? O fim da censura, a liberdade para os presos políticos, a garantia de eleições limpas em 2026. O Rubio quer restaurar a democracia no Brasil não porque ele seja bonzinho, mas porque uma democracia livre e alinhada com o Ocidente é melhor para os interesses americanos do que uma ditadura socialista alinhada com a China e a Rússia. O que a gente está vendo é o choque de realidade. O Lula passou a vida inteira atacando o imperialismo yankee, queimando bandeira americana, elogiando Fidel Castro,
Agora, ele precisa ir lá pedir benção. Ele precisa implorar para que o império não o destrua. É humilhante, mas é o resultado das escolhas que ele fez. Quem planta vento, colhe tempestade. É isso, né? Quem planta vento, colhe tempestade. E agora, né? O Lula fica numa situação muito difícil, né? Com essa extensão, né? Do conflito na Venezuela, com essas explosões, né? Que aconteceram próximos à nossa fronteira, com as mortes também confirmadas. E a gente, claro, espera, né? Que o país aí ao lado do Brasil, né? Que faz fronteiriço com a gente, consiga, né? De fato, se libertar de vez dessa ditadura que é aí afeita pelo Nicolás Maduro.